Recebemos a seguinte carta que vamos ler sem mencionar nomes e endereços, pois o assunto é melindroso e está sujeito a investigações. Fazemos isso como advertência aos incautos. Pedindo a caridade de uma explicação, ou melhor, de um esclarecimento público, sem que eu queira ofender os bons espíritos, comunico-lhe que a pessoa cujo nome e endereço está ao lado desta faz sessões espíritas em lugares secretos, apartamentos e residências, retirando da cabeça de doentes areia, pregos que diz virem do cemitério, pedaço de caixões de defuntos, pedaços de sapatos e etc. É acompanhada por um homem e uma outra médium que exige de cada pessoa no mínimo 5.000. A quantia que arrecada é entregue à médium que retira as coisas da cabeça dos doentes. Eu estou desesperada por saber se isso existe mesmo ou não. O certo é que tudo isso é escondido. Nenhuma das 3 pessoas dão um endereço. Estou, como muitas outras pessoas, impressionada com o caso. Existe isso mesmo? É verdade que na Liga Espírita e na Federação também fazem isso? Se fazem, então é de Deus, não é? Por favor, esclareça pela televisão ou por jornais esse caso que está impressionando e deixando muita gente alarmada. Ela diz trabalhar nessa doutrina na Federação e na Liga. Chama-se Dona Eunice e atende aos chamados que na portaria um senhor mulato e um japonês se encarregam de transmitir às 3 pessoas. Ela sai do emprego às 7:30 da noite e vai a uma casa ou a um apartamento e os interessados, já avisados, seguem atrás de carro. Nunca diz com antecedência onde será o trabalho. É tudo de surpresa. Se isso é de Deus, me perdoe incomodá-lo, mas se é truque e tira dinheiro suado e enche de medo os outros, não é de Deus, não é? Realmente não é. Não é de Deus. Porque Deus não pode acobertar coisas desta espécie. Deus só deseja a verdade. A verdade que nós procuramos através do Espiritismo. Isto não é Espiritismo. Isto não é mediunidade. Isto é malandragem. Tanto pode ser malandragem de encarnados, como também de desencarnados. Não podemos acusar, assim de frente, de pronto, apenas por uma informação desta natureza, a médium. Pode ser que aqueles que a acompanham a tenham levado a isso. Mas certamente a influência espiritual negativa de espíritos inferiores, para que pretendem, em geral, desmoralizar e ridicularizar o espiritismo, numa campanha que vem de mais de um século, esses espíritos estarão influindo sobre a médium. É necessário ficar bem claro que essa médium não trabalha na Federação, nem na Liga Espírita do Estado com essas coisas. Pode ser que frequente a Federação ou a Liga, mas se frequenta, é naturalmente para aprender, porque ela lá precisa aprender Espiritismo. Se ela conhecesse Espiritismo, realmente não faria isso. Ninguém pode admitir também que essa médium tire essas coisas da cabeça de qualquer pessoa. Absolutamente não existe a presença de objetos dessa natureza, de materiais dessa espécie, na cabeça de ninguém. Isso é tão absurdo que à primeira vista a gente compreende que está diante de um processo de mistificação. A carta se refere a 2 pessoas, um mulato e um japonês, que na portaria do edifício recebe os pedidos e encaminha a médium. Pode dar a impressão de que falasse ali na portaria da Federação ou da Liga. Não é isso. Refere-se à portaria do prédio onde a médium trabalha. Nós não estamos querendo dar aqui o endereço, e por esse motivo ficou um pouco confuso esse trecho da carta. Fique esclarecido de maneira definitiva. 2 pessoas, um mulato e um japonês, recebem os pedidos para atendimento da médium na portaria do edifício onde ela trabalha profissionalmente. Não queremos ainda divulgar esse endereço, mas vamos investigar o assunto e, uma vez comprovado, pode Dona Eunice estar certa de que daremos tudo.
seu nome completo, o endereço onde trabalha, advertindo todos os incautos para que não caiam nesse verdadeiro conto do vigário. É preciso também lembrar que já nos falaram muitas vezes de outros casos semelhantes. Há pessoas em São Paulo é hoje uma metrópole enorme, gigantesca, com uma população muito variada, muito grande, e uma população angustiada diante da vida moderna, e há aqui numerosos outros casos mais ou menos semelhantes. São médiuns flutuantes, formando equipes misteriosas, que ora trabalham num apartamento, ora numa casa, que não tem uma localização precisa, justamente porque temem as consequências dos seus atos. As pessoas que praticam o espiritismo não fazem isso. Elas trabalham num centro espírita, na Federação Espírita, na Liga Espírita, na União Espírita, em qualquer sociedade legalmente constituída e estabelecida de portas abertas ao público. Os que procedem desta maneira, fugindo à sua responsabilidade e procurando escapar àqueles que quiserem descobrir onde se realiza o trabalho, evidentemente estão a serviço de outros objetivos que não os objetivos espirituais que são visados pela doutrina espírita em toda a sua extensão. É preciso também lembrar que a mediunidade não se processa desta maneira ridícula. Como tirar areia da cabeça de um indivíduo, pregos, pedaço de caixão de defunto, pedaço de sapatos? Isto tudo mostra a mixórdia que se realiza em nome do espiritismo por aquelas pessoas que, desprevenidas ou desconhecedoras da doutrina, se entregam ao exercício da mediunidade. É por isso que temos insistido sempre neste programa no tocante à necessidade de estudo, de preparação mediúnica, para que as pessoas se entreguem ao exercício da mediunidade e para que se dediquem ao espiritismo. Não basta ter entusiasmo, ter interesse pelo problema espírita. É preciso mais do que isso. É preciso estudar, aprender, conhecer, saber com o que está lidando e, principalmente, tomar cautela, porque muitas influências negativas podem agir sobre as pessoas que se dedicam a estes problemas. No tocante ao espiritismo, Kardec sempre acentuou: é preciso encontrarmos nos médiuns e nas pessoas que em geral o praticam, sejam médiuns ou não, é preciso encontrar neles o mais absoluto desinteresse. Qualquer interesse pessoal, particular ou financeiro, o que é pior, qualquer interesse desta espécie já é um elemento de suspeita contra a pessoa que está se apresentando como espírita. O espírita verdadeiro não mistura a sua convicção espiritual com os seus interesses materiais ou pessoais, profissionais e assim por diante. Todo espírita verdadeiro sabe que tem de dedicar-se abnegadamente à prática da doutrina. A senhora pode estar certa de que nada disto vem de Deus. Estas coisas nós não podemos dizer que vêm do diabo, porque o diabo, na verdade, não existe. O que existem são espíritos inferiores, mistificadores e em geral, muito sofredores. Espíritos estes que se entregam a práticas desta natureza para, como já dissemos, ridicularizar o movimento espírita e a doutrina espírita, achincalhar perante o público e a opinião pública a prática da mediunidade. A mediunidade, por sua vez, não tem nada a ver com isto. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Ora, as faculdades humanas naturais estão sujeitas ao uso que, graças ao livre-arbítrio, qualquer um de nós pode fazer delas. A inteligência, por exemplo, é uma faculdade humana natural. Nós todos possuímos inteligência. Há os que empregam a inteligência no sentido do bem, com honestidade, seguindo uma linha reta de conduta para auxiliar o próximo, para fazer da inteligência uma ajuda a todos aqueles que deles se aproximam. Mas há também aqueles que empregam a inteligência no sentido do mal, que se desviam do caminho reto, que se aproveitam da inteligência para trapacear, para iludir, para enganar o próximo. Nós não podemos, evidentemente, condenar a inteligência por isso.
Assim não podemos condenar a mediunidade em virtude daqueles que a deturpam. Devemos, isto sim, condenar as deturpações, condenar aqueles que se entregam por vaidade, por interesse, por falta de responsabilidade a essas práticas negativas. E devemos advertir sempre a todos os que procedem dessa maneira que o Espiritismo tem nos seus próprios princípios a lei que determina as punições para esses abusos, para essas transgressões. Não se trata da lei material, humana, da lei civil, mas sim da lei espiritual. Ai do médium que se entrega a essas práticas principalmente por interesse material. Ai daqueles que procuram iludir a opinião dos outros, principalmente dos doentes, dos necessitados, que recorrem a essas criaturas na esperança de salvação, na esperança de um socorro que realmente os liberte dos seus sofrimentos e que saem dali iludidos, e mais do que iludidos, porque também saem desmoralizados diante da situação a que se entregaram. Pensar que nós podemos tirar esses materiais, esses objetos da cabeça de uma criatura humana é não conhecer absolutamente o problema da desmistificação e da cura da obsessão. O que existe na cabeça humana são ideias. São ideias que fermentam, assopradas, por assim dizer, pelos espíritos perseguidores ou inferiores. O que os espíritos podem tirar, portanto, da cabeça das criaturas sofredoras são as ideias erradas, substituindo-as por ideias certas. Mas dizer que isto é também, como se diz na carta e como se tem dito habitualmente por aí, que isto é um fenômeno de materialização é outro absurdo. O fato de se pegar um punhado de areia e dizer que houve uma materialização na cabeça dessa pessoa é simplesmente tolice, e tolice da grossa, porque a materialização não se processa dessa maneira. A materialização não é um passe de mágica. É preciso, de uma vez por todas, acabarmos com esse conceito errôneo de materialização como forma de magia. Não, a materialização não é um passe de mágica. É um fenômeno psicofisiológico que se desenvolve segundo leis hoje bastante conhecidas, num processo que requer muita atenção para a sua verdadeira produção. Ora, não é possível obter-se a materialização de objetos dessa natureza através apenas de um passe de um médium na cabeça de uma pessoa doente. Por tudo isso, é preciso ficar bem claro que as pessoas que se entregam a esta exploração da credulidade pública são simplesmente mistificadoras, charlatãs e, portanto, criminosas perante o nosso próprio Código Penal. Peçamos a Deus que estas criaturas se afastem desse caminho tortuoso, porque não só se sujeitam às leis criminais da terra, mas também, o que é muito mais perigoso, às leis criminais do espaço, às leis criminais da espiritualidade. Há, como dizia o professor Fernando Ortiz, da Universidade de Cuba, um verdadeiro código penal dos espíritas, que se refere às condições em que os espíritos criminosos vão posteriormente pagar as suas culpas e os seus crimes. Os médiuns que abusam da mediunidade são, perante o Tribunal da Justiça Divina, criminosos que necessitam de correções, muitas vezes bastante dolorosas. E estas correções se passam em dois planos: na vida espiritual, com os remorsos, os sofrimentos da consciência decorrentes da lembrança do que fizeram na terra erroneamente, prejudicando os que mais necessitavam. E no outro plano, que é o plano terreno da reencarnação, para onde essas pessoas voltam, em geral, carregadas pelas consequências das suas culpas na vida anterior, trazendo aleijões bastante graves, situações orgânicas penosas que têm de arrastar, às vezes, por toda uma existência. Portanto, que fiquem todos advertidos a respeito, tanto aqueles que procuram essas coisas, mesmo que seja ingenuamente. Fiquem advertidos de que para eles também existe uma sanção, porque estão incentivando a malandragem em nome de uma coisa sagrada, que é a revelação divina dos espíritos.
mas que fiquem advertidos principalmente os médiuns e seus comparsas, que se desviam da prática da mediunidade, que saem da linha reta do conhecimento espírito para praticar estes verdadeiros crimes contra a humanidade.